Olá, minhas irmãs, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui na manhã deste dia para compartilharmos um pouco mais da palavra de Deus, não é? E nessa manhã nós continuaremos nosso estudo de Mateus, não é? O Evangelho do Reino. Esse é o título, o subtítulo para o estudo desse trimestre, não é? E nessa manhã estudaremos na lição 2 os capítulos 3 e 4 do livro de Mateus, né? Lembrando que na lição ou no estudo anterior, nós encerramos com José e a sua família chegando a Israel, mais precisamente ali na cidade de Nazaré, né? Então hoje nós estaremos estudando a lição de número 2 e depois desse evento, depois desse episódio da chegada de José, de Maria e do pequeno Jesus, não é? Vão se transcorrer 30 anos, ou seja, entre o final da lição passada e a lição de hoje, nessa manhã, transcorreram-se 30 anos, que foi justamente o tempo de maturidade, o tempo em que Jesus cresceu, Jesus que se desenvolveu, ele ajudou seu pai como carpinteiro ali, então a sua infância, a sua juventude esteve ali em Nazaré, não é? Então, durante esses 30 anos, depois desses 30 anos, nós vamos ver agora João o Batista, ele aparecendo, né, com a sua pregação do arrependimento. Vamos ver também o batismo de Jesus Cristo e também a questão da tentação de Jesus Cristo. Então, nesses dois capítulos, nós vamos ver três personagens principais. Jesus Cristo, o protagonista, João Batista, não é? O seu auxiliar, e o diabo, o antagonista. Então esses três personagens vão marcar o estudo desses dois capítulos do livro de Mateus, não é? Então o título da lição de hoje é Jesus se prepara para o seu ministério. Há aqui um acontecimento histórico, um fato histórico, que depois de 400 anos, o chamado silêncio de Deus, e aqueles irmãos, né, que são um pouco mais experientes, estão há mais tempo na estrada do reino, se lembra que antigamente as Bíblias, elas, entre o Antigo e o Novo Testamento, elas tinham de 2 a 3 páginas em branco, né? E aquelas 3 páginas em branco, ela tinha um significado, porque foi justamente nesse período entre o finzinho do Antigo Testamento, Zacarias, Malaquias, né, até a chegada de Mateus, em Mateus, foram transcorridos pelo menos 400 anos em que não se ouve a voz do Senhor falando ao povo por intermédio dos profetas. Então, depois de 400 anos, Deus agora vai levantar João, o Batista, para profetizar em Israel, né? E o discurso, a pregação de João Batista era o arrependimento, né? João Batista vinha pregar o arrependimento, né? Nessa sua pregação, nesse seu ministério, ele enfrentou duras, né, oposições, especialmente dos saduceus e dos fariseus, a ponto realmente de o levar à morte. Mas nós sabemos que João, ele cumpriu fielmente o ministério que o Senhor havia estabelecido para a sua vida. Então essa oposição que se levantou a João, ela vai ser estendida também ao próprio Jesus Cristo. Mas a gente viu na história, a gente sabe da história, não é, que Jesus Cristo deu respostas à altura ao confronto. Muito embora isso não tenha sido suficiente para que eles continuassem com a maldade deles a ponto de levar Jesus Cristo para a cruz, né? E o primeiro ponto da lição dessa manhã fala justamente da pregação de João Batista, né? Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 12. E nesse texto aqui nós vamos ver que João, ele vai usar a expressão, pela primeira vez, a expressão reino do céu. Reino do céu. Então, para o judeu, o simples citar o nome de Deus já constituiria uma blasfêmia. Então, o judeu tinha muito cuidado ao não citar, para não citar o nome de Deus, porque era tremendamente sagrado. Então, João
inserido nessa comunidade, inserido, não é, nessa religiosidade, ele vai usar justamente a frase reino de Deus para representar, para substituir o nome de Deus. Então, reino do céu substituindo a palavra Deus. Então, o aparecimento de João ali naquele momento, como sendo algo divino e profetizado, e quando nós vemos lá em Isaías, capítulo 40, versículo 3, Isaías vai dizer lá, voz do que clama do deserto. Então, Isaías surgiu na história algo em torno de 700 anos, né? 722 anos já se sabia, né, da existência de Isaías, ou seja, 700 anos mais aqueles anos da aparição de Jesus Cristo, foi o tempo necessário para que Deus preparasse, e agora sim, em João Batista, vai se cumprir a profecia do profeta Isaías, né? Então, interessante, uma curiosidade sobre o livro de Isaías é que alguns comparam Isaías como a Bíblia em miniatura. Se nós observarmos, ele é dividido em duas partes, que vai do capítulo 1 ao capítulo 39 e do capítulo 40 ao 66. Esse no trecho, o primeiro trecho fala de Jesus de uma maneira, e no segundo trecho fala justamente de Jesus de outra maneira. Ou seja, como toda a Bíblia ela cita Jesus de maneira direta ou indiretamente, assim também o livro de Isaías. Os 39 versículos representam os 39 capítulos do Antigo Testamento, bem como os 27 capítulos restantes representam os 27 capítulos do Novo Testamento. Então essa seria uma curiosidade bíblica, mas que ela é bastante pertinente. Então, Isaías é comparado a uma Bíblia em miniatura, né? João aqui não queria batizar, né? Nesse momento, João, né, não queria batizar Jesus Cristo, até mesmo porque ele entendia que a missão dele era preparar, endireitar o caminho do Senhor, mas também caberia a ele fazer o batismo de Jesus Cristo. Então ele tenta relutar, mas Jesus rebate, Jesus reage e vai dizer realmente que para ele que importa que ele seja batizado. Então, no segundo momento aqui, nós vemos agora o batismo de Jesus Cristo, que está lá em Mateus 3, versículo de 13 ao versículo 17. Então, Jesus aqui ele foi batizado por João no Rio Jordão e foi batizado em águas. E essa água aqui justamente era o batismo de João, batizado em água para o arrependimento. Então, apesar de que o batismo sem água, em águas entende-se como sendo o antecedente do batismo em Espírito Santo de Deus, que vai ocorrer lá em Atos 2, de 1 a 13, né? Mas esse ato simbólico de Deus confirma, não é, o ministério de Jesus Cristo, de Jesus, o Cristo. Então, no texto, lá vai dizer que, verso 17, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, justamente no momento em que a pomba desce sobre a cabeça de Jesus Cristo, ali havendo uma confirmação do ministério de Jesus Cristo. O terceiro ponto é justamente a tentação de Jesus Cristo, Mateus capítulo 4. Então, depois do batismo, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, ou, em outras palavras, testado, para posteriormente ser aprovado. Então, Jesus Cristo ele é levado para o deserto, a fim de ali ser tentado por Satanás. E Jesus Cristo vai passar, naqueles dias, né, vai passar por uma situação em que o próprio diabo ele parte para o enfrentamento diante de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo não precisaria ser tentado, porque sendo ele Deus, não precisa ser tentado, né? Porque ninguém tenta a Deus, ninguém, e por Deus, por ninguém, ele é tentado. Mas aprove ao Senhor permitir que o seu Filho Jesus ele passasse por aquele momento ali, principalmente para nos mostrar que a tentação, que a ação do maligno na vida do homem, ele é algo real. Então nós não devemos subestimar a ação de Satanás em nossas vidas. E ele ataca, ele nos tenta, ele nos testa de várias maneiras. Então precisamos estar atentos. E nesse processo de tentação, pelo menos em três situações, Jesus Cristo foi tentado. A primeira tentação diz respeito ao transformar
a pedra ou pedras em pão. Jesus Cristo estava ali, não é? Estava com fome, e ele se apresenta diante de Jesus Cristo, cobrando de Jesus Cristo uma ação a fim de suprir as suas necessidades. Então, o Senhor Jesus vai rebater, não é? Se tu és Deus, né? Colocando em prova a divindade de Jesus Cristo, ele vai dizer, né? Se tu és Deus, transforma a pedra em pão. Mas Jesus Cristo vai responder com a palavra, justamente dizendo que nem só de pão viverá o homem. E o interessante é que o diabo ele vai tentar Jesus Cristo com as palavras da Bíblia, né? E Jesus Cristo, da mesma forma, vai rebatê-lo com as palavras da Bíblia. E essa resposta de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, é uma referência lá de Deuteronômios, capítulo 8, versículo 3. Deuteronômios 8, 3 vai se dizer: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só do pão, mas de tudo que sair da boca do Senhor viverá o homem. Então Jesus Cristo vai citar justamente Deuteronômios 8, 3, para dizer para Satanás que nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. O segundo teste que o diabo lança sobre Jesus é quando ele diz: atira-te do pináculo do templo, porque aos teus anjos te serão dado ordens para sustentar. Novamente aqui o diabo ele vai usar o Salmo 91, versículos 11 e 12, para dizer para Jesus: olha, tu salta aqui do alto desse pináculo, que não foi ordenado que os teus anjos te sustentarão? E mais uma vez o Senhor vai rebater com o texto da palavra de Deus. É Bíblia em cima de Bíblia. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, vamos encontrar a palavra de Deus dizendo, Jesus Cristo fazendo citação do Antigo Testamento: não tentareis o Senhor vosso Deus, como tentastes em Massá. Então aqui a palavra é: não tentarás o Senhor teu Deus. Não é porque nós somos filhos do rei, não é porque somos filhos de Deus, que nós o colocaremos à prova, nós o tentaremos. Porque de ninguém Deus é tentado, né? E a ninguém ele tenta. Então, o diabo usou o texto bíblico, mas Jesus usou o mesmo texto bíblico para rebater. Então é necessário, como se diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É justamente por isso. Precisamos conhecer a palavra de Deus, porque às vezes nós seremos tentados, seremos testados, seremos provados com o uso equivocado, com o uso errado da palavra de Deus. Então precisamos conhecer a palavra de Deus para que não venhamos em acreditando que ali é porque é da palavra de Deus, aquela pessoa é da parte de Deus. Mas isso não quer dizer, muitas vezes não quer dizer nada, não. Precisamos conhecer a palavra de Deus para, no momento certo, fazer essa oposição ao inimigo. E, em terceiro lugar, o diabo manda que Jesus se prostre dele, e assim seria dado a ele todos os reinos da terra. E interessante que é muito forte essa palavra prostrar-se, porque prostrar-se é um ato de humilhação, é um ato de submeter a soberania, o poder, a autoridade do adversário. E mais uma vez o Senhor vai citar o verso do texto bíblico do Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, e diz: o Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não é? Então, só a Deus nós devemos nos inclinar. Não é? Só diante de Deus nós devemos inclinar. E a tendência do inimigo é nos colocar as vantagens do mundo, mostrar diante de nós as nossas necessidades, lançar sobre nós os desafios. E o interessante é que numa pesquisa, esse pináculo aqui que é colocado no texto, segundo os estudiosos, ele chegaria a medir uma altura de 150 metros, porque na pesquisa a gente vê que parte do templo, parte da muralha do templo, ele fica próximo a alguns despenhadeiros ali no Vale do Cedron. Então essa altura poderia chegar a 150 metros, então variaria entre 60 e 150 metros. Então veja a tentação, veja em que situação é o inimigo, às vezes ele coloca o homem. E ele vai fazer justamente com Jesus Cristo. Então se ele faz isso com Jesus Cristo, quanto mais com cada
um de nós. Então é importante que, para concluirmos, dizer que no verso 17, Jesus começa seu ministério, não é? Em Cafarnaum. O texto diz que depois desses episódios, depois da morte de João Batista, Jesus Cristo é levado para a cidade de Cafarnaum, onde é ali, que é a região da Galileia, onde ali ele vai começar justamente o seu ministério. Então a gente pode ver em outra ocasião em que Cafarnaum era conhecida como a cidade de Jesus. Não porque os de Cafarnaum adoraram a Jesus Cristo, mas foi ali onde Jesus Cristo passou boa parte do tempo do seu ministério, a ponto de Jesus perceber a incredulidade daquele povo e dizer: Ah, Cafarnaum, se o que foi pregado em ti fosse pregado em Sodoma e Gomorra, haveria menos desgraça do que haverá em você. Então, Jesus Cristo ali profere um ai contra Cafarnaum, contra Corazim e contra Betsaida, né? E hoje a cidade de Cafarnaum praticamente ela não existe ali na região. E em segundo lugar, dizer que, tendo Jesus como exemplo, precisamos estar preparados, não é? Para cumprirmos, para executarmos o ministério que o Senhor confiou a cada um de nós. Se é pastor, pastoreie, se é diácono, sirva, se é professor, ensine, cada um dentro do ministério que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Você precisa estar preparado na palavra de Deus, na oração, na comunhão com Jesus Cristo, na comunhão com Deus Pai, sob a orientação do Santo e Divino Espírito, para que assim o nosso ministério seja profícuo, o nosso ministério seja bem sucedido e que as ciladas do inimigo não nos venham desviar ou derramar, ou derrubar, ou demover do caminho. Mas se acontecer isso, nós temos Jesus Cristo como advogado, então nos dirigamos a Ele. Não é? Então, amanhã desse dia, era essa breve reflexão que eu queria compartilhar com vocês, né? Dizer mais uma vez da nossa alegria de estar compartilhando com vocês um pouco do nosso conhecimento, um pouco da nossa experiência, um pouco da nossa pesquisa, né? Para que, assim, nesse período de pandemia, vocês não se sintam realmente desamparados da palavra, do estudo da palavra de Deus. Né? Oremos. Amantíssimo Deus, soberano Pai, graças te damos, Senhor, pelo teu Filho Jesus, ó Pai, que tendo a sua vida profetizada ali ao longo de todo o Antigo Testamento, e em Jesus Cristo aqui, ó Pai, e vai se cumprir todas as profecias que foram ditas a respeito dele, Senhor. Teu Filho Jesus que nasceu naquelas circunstâncias adversas, ele cresceu ao lado do seu pai, como uma criança, como um adolescente, um jovem normal, Senhor, serviu ao Pai, mas ao chegar o tempo apropriado, teu filho se submeteu ao Pai, ao batismo, à tua ordenança, foi tentado ao Senhor, foi provado e aprovado, e daí então iniciou-se o seu ministério. E que nesses meses nós estaremos estudando o ministério de Jesus Cristo, através do livro segundo Mateus, o estudo do Evangelho do Reino. Que esses estudos, ó Senhor, nos ajudem a nos conduzirmos em nossas vidas até o dia em que o Senhor nos chamar ou até o dia em que o Senhor voltar. Fica, pois, conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.